contentamento do peregrino é o tema da nossa mensagem nessa noite. A nossa oração tem sido para que Deus fale ao nosso coração, nos instruindo, nos levando ao crescimento na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Salmo de número 131, está escrito assim na palavra de Deus: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma. Como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Amém. Nós chegamos ao 12º Salmo de Ascensão, também conhecido como Salmo de Romagem ou Salmo dos Degraus. São 15 salmos, do 120 até o 134. Esses salmos foram selecionados para um momento muito especial na vida do povo de Deus, quando anualmente o povo de Deus ia a Jerusalém em pelo menos 3 ocasiões especiais para participarem da festa da Páscoa, do Tabernáculos e a festa também do Pentecostes. Então, anualmente, o povo de Deus ficava aguardando esse momento. Era um momento esperado, um momento planejado, em que as famílias inteiras iam para Jerusalém, subindo para Jerusalém, pois lá ficava o trono do rei. Lá ficava a casa de Deus e, portanto, o povo levava as suas ofertas, os seus sacrifícios para adorar ao Senhor nosso Deus. Esse salmo, como você pode ver, destes salmos de romagem, o texto diz, nós temos aqui, depois do título, o nome que faz a menção, portanto, de Davi, apontando, portanto, que a sua autoria é do rei Davi, Todo salmo, toda a passagem da Escritura tem um contexto histórico, mas não dá para precisar em que contexto histórico brotou essa oração do coração do rei Davi. Alguns pensam que Davi fez essa oração antes de ser efetivamente rei de Israel. Muito provavelmente, eles acreditam, então, que ele já tinha sido ungido pelo profeta Samuel, mas ainda não tinha assumido o trono. E ele fez essa oração, então alguns acreditam nesse contexto. É curioso que há um momento em que Davi, depois de ser ele ungido, num momento muito especial, e isso já sinalizava para Davi o que ele haveria de ser, Davi não cogitou, não abrigou esse elemento de altivez, de arrogância, de soberba no coração. Se você notar, vão se passar alguns anos, e Davi continua realizando as suas atividades como pastor de ovelhas, cumprindo com as suas obrigações, sendo obediente ao seu pai, sem, contudo, ostentar aquilo que ele, para o que tinha sido ungido. Mas surge, então, curiosamente, um momento em que Davi está cuidando das ovelhas de Jessé, do seu pai, da família, em que 3 dos seus irmãos mais velhos foram à guerra com o rei Saul e com o exército de Israel para pelejar contra os filisteus. E depois de alguns dias, Jessé pede a Davi para que leve um lanche, uma comida, para os seus irmãos, para o rei e para os soldados do rei. Levando queijo, parece até que Davi ou Jessé era mineiro, levando os queijos para os soldados do rei. E ele então
chega no acampamento e depara-se com um gigante filisteu chamado Golias, um homem treinado, em que esse homem gritava em alto e bom som, afrontando o exército de Israel. E o exército amedrontado, e ao mesmo tempo que ele afrontava o exército, ele blasfemava contra Deus. E Davi chega então, cumprindo a missão que o seu pai lhe havia dado. Nesse contexto, ele olha aquela cena, ele vê aquilo tudo, e ele escuta os ecos da voz daquele gigante, e de repente ele pergunta o que está acontecendo, por que ninguém faz nada? Por que ninguém saiu ao combate daquele gigante? E alguém fala com Davi que o rei está prestes a premiar alguém que saia para lutar com o gigante e vença o gigante com uma filha e também com a isenção dos impostos e, atrelado a isso, outras benfeitorias. Davi pergunta então às pessoas e começa a transitar no meio do arraial. E de repente o irmão de Davi, Eliabe, faz uma pergunta, confronta Davi, e talvez essa situação tenha feito com que Davi orasse esse salmo. Então eu passo a ler com você o que está no primeiro livro de Samuel, no capítulo 17, versículo 28, quando então o seu irmão Eliabe faz assim, diz assim: ouvindo Eliabe, ele fazendo as perguntas no arraial, seu irmão mais velho falar àqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixastes aquelas poucas ovelhas no deserto? E veja o que Eliabe diz a ele: bem conheço a tua presunção e a tua maldade, desceste apenas para ver a peleja. Talvez, nesse contexto em que Davi ainda não era rei, talvez essa oração tenha surgido em razão desse confronto, quando ele é acusado pelo seu próprio irmão de sangue. Dizendo: Davi, você é presunçoso. E talvez seja nesse contexto, então, desse salmo pequeno, com apenas 3 versículos, com lições preciosas, enriquecedoras, importantes para a igreja de Deus, para o povo de Deus, em que nós precisamos aprender com esta porção das Escrituras, que este homem, então, escancara o seu coração diante de Deus. Entenda-se uma coisa. Dizer para Deus, como ele disse para aquele que vê tudo, que sabe tudo, que conhece tudo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não é, você não deve olhar para essa expressão como sinalização de perfeição, não é isso. Mas é um homem que está consciente diante do seu Deus, e sabe que o seu Deus vê o seu coração, e sabe que as suas ações, que o seu comportamento não tem a ver, absolutamente não tem a ver com soberba, nem altivez, e nem com esse desejo da ostentação. Mas eu confesso a vocês, que embora eu saiba disso e compreendo isso, eu sempre que li esse salmo, e essa semana não foi diferente, eu fiquei pensando: Senhor, que homem que tem a coragem e a consciência limpa para fazer uma oração deste naipe. Você faria essa oração? O jeito como você tem se portado e o modo como você tem olhado para as pessoas, e aquilo que é fruto da sua busca constante, te dá condição de você fazer essa oração e falar assim: Senhor, eu sou exatamente assim como este homem orou. Inquieta muito o meu coração diante dessa oração. Vejam vocês que ele diz: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar, nem ando à procura de coisas grandes ou de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. O salmista se dirige ao Senhor e ele inicia a sua oração com um vocativo: Senhor, não é soberbo o meu coração. Preste atenção neste salmo, nessa oração, que a sua oração tem endereço certo. E é interessante que você vê neste salmo
que o início dessa oração demonstra ou aponta para este caráter da oração privada. É ele Deus. É ele a sós com Deus. Mas você vai perceber também que a sua oração termina com um caráter mais público, quando ele então encoraja o povo de Deus a esperar no Senhor nosso Deus em todo o tempo. Ele começa falando a Deus e ele termina a oração falando aos homens. Interessante isso. Ele começa falando a Deus, se dirigindo a Deus, e termina a sua oração se dirigindo aos homens, desafiando aos homens a que eles confiem, a que eles esperem em Deus, a que eles sigam o caminho em que ele também trilhou, que é o caminho do contentamento. Nesta oração nós vemos alguns elementos importantes, que é o elemento da humildade, o elemento da satisfação, o elemento da confiança, o elemento da esperança. Aqui nessa oração, nós vamos destacar apenas 3 desses elementos que nós percebemos nessa oração. Nós vamos trabalhar o que está atrelado, o que aponta para o contentamento deste homem. Nós vamos então trabalhar o conceito de humildade. O primeiro aspecto é a humildade. O segundo aspecto é a satisfação, versículo 2. E o terceiro aspecto é a esperança. A esperança. Então, versículo 1 nós já lemos, quando ele então se dirige a Deus, dizendo: Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de coisas ou de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Qual o critério que nós usamos para dizer se uma pessoa é soberba ou altiva, ou se é uma pessoa que tem essa toada de buscar, de estar interessada em coisas grandes ou em coisas maravilhosas demais? Você deve concordar comigo que nós temos um critério para, às vezes, formular juízo de valor sobre determinadas pessoas, e vice-versa, elas também sobre nós. E, via de regra, esse critério que nós adotamos, falho, completamente falho, ele tem a ver com a aparência, porque nós olhamos para a aparência, para o estereótipo. E então, a partir disso, somos levados a tecer algum tipo de juízo de valor. Por exemplo, eu me lembro que nós tínhamos um vizinho, lá onde meus pais vivem, um homem muito rico, um fazendeiro muito rico, com muito café, com muito gado leiteiro, gado de corte, e os seus armazéns eram entulhados de café. Um homem muito rico mesmo. E ele andava com a sua calça, ele sendo rico como era, com aquelas calças remendadas, calças velhas, surradas, umas camisas sujas. O chinelo dele não era os legítimos havaianas, era tio-tio, não sei se você conhece, ele era um chinelinho duro, ele se partia ao meio, e ele usava aquele chinelinho, e com base naquilo, os meus vizinhos, e às vezes até nós mesmos, dizíamos: fulano de tal é humilde. Nós dizíamos que ele era humilde por conta da aparência, por conta do traje dele, tendo ele aquela riqueza toda, nós então formulávamos esse elemento para classificá-lo como humilde. Hoje eu olho e eu penso, e eu aqui estou fazendo juízo de valor, e eu penso que ele, na verdade, ele era avarento e não humilde. Porque ele poderia vestir-se muito bem, porque humildade tem a ver com espírito. Humildade não tem a ver com aparência externa. Às vezes nós olhamos para uma pessoa e ela está bem trajada, e talvez ela tenha um bom carro, e talvez ela tenha uma boa casa, e nós, por não conhecermos aquela pessoa e não convivermos com aquela pessoa, somos levados a pensarmos que aquela pessoa, porque está distante de nós, porque não tem proximidade com nós somos tendentes a pensarmos e a qualificar tal pessoa como soberba. E às vezes isso não é verdade. Então o nosso critério não nos dá condição de dizer que esse é humilde e aquele outro não é humilde. Entretanto, nós estamos falando de uma questão que envolve o coração. Davi está falando de algo que envolve o coração.
É a sede, o coração das Escrituras, especialmente no Antigo Testamento, tem a ver com a sede da existência. Não é o órgão que bombeia o sangue, tem a ver com uma região e com a sede da existência que só o Senhor conhece, que só o Senhor vê as intenções, que só o Senhor tem condição de ver o que se passa no coração. É disso que Davi está falando. Deus, o recôndito da minha vida, da minha existência, é conhecida pelo Senhor, e o meu coração não é soberbo, nem altivo é o meu olhar. E note que quando ele faz isso, ele usa uma tríade: coração, olhar e aspiração. Ele fala o meu coração, o meu olhar, e ele fala, portanto, depois das suas, ou das aspirações. Coração, olhos e pés. Porque você vai perceber que ele fala assim: não ando à procura de grandes coisas. O que a gente percebe que Davi está falando aqui, o que eu sou, ou o que eu não sou, ele está falando como ele vê as pessoas, olhar altivo, e ele está falando o que eu faço. Isso posto, Davi está dizendo o seguinte: Senhor, o meu coração está contente. Há contentamento no meu coração com quem eu sou no Senhor, com o que eu tenho, com o que eu faço. A minha consciência está em paz. Está em paz. O meu coração, o meu olhar e a minha aspiração, portanto, revela o que eu sou, revela como eu vivo e revela o que eu busco. Se você notar esses três conceitos, o que nós apreendemos desses três conceitos é que Davi está dizendo: o meu coração revela o que eu sou, eu não sou soberbo. O meu olhar revela como eu vivo, eu não vivo com altivez, eu não olho para as pessoas de cima para baixo. E revela o que eu busco, eu não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Irmãos, quando você lê as Escrituras e que a Escritura fala de soberba, você vai entender o porquê que Deus se opõe a uma pessoa soberba. Deus abomina todos os pecados e todos os pecadores. Mas o pecado da soberba, Deus abomina com o seu ser, com a sua inteireza, a ponto de usar uma linguagem para dizer o seguinte: que Deus se opõe ao soberbo. No Novo Testamento, quando Pedro traz a passagem que está contida em Provérbios, que Deus resiste aos soberbos, porém aos humildes ele concede a sua graça, a ideia de resistir é que Deus se coloca no caminho, para não deixar o sujeito passar, para abatê-lo. Então é um pecado horrível. E por que isso, irmãos? Porque a soberba é um tipo de confiança. Soberba é um tipo de confiança no próprio indivíduo. Uma pessoa soberba é uma pessoa que confia em si mesma, que pensa que ela dá conta, que pensa que ela resolve as coisas do seu próprio jeito, que ela é totalmente capaz. É por isso que o pecado da soberba é algo repugnável, abominável para Deus, porque é uma clara demonstração da pessoa que é soberba que ela não confia em Deus, que ela tem fé em si mesma, na sua força, nas suas virtudes. E aqui Davi está fazendo o inverso, está dizendo que ele tem confiança, que ele é um homem humilde, que a sua confiança está em Deus e não nele mesmo. O orgulho é objeto de ódio de Deus, não resta dúvida. Alguém disse o seguinte, que o orgulho é o nosso pior inimigo e a humildade é a nossa maior amiga. Davi está dizendo: Deus, tu conheces o meu coração não é soberbo, eu não confio em mim mesmo, eu não confio no meu taco, eu confio no Senhor, minha confiança está em ti. A segunda coisa então, a altivez. A altivez, irmãos, é a forma como se despreza o outro. Uma pessoa que tem esse pecado, ela olha para o outro de cima para baixo, ela olha de lado. Ela despreza o outro. Ela pensa que ela é melhor do que o outro,
que ela sabe mais do que o outro, que ela está em condição melhor do que o outro. Uma pessoa altiva é assim. Davi, quando estava no arraial, ele não estava desprezando o exército, nem Saul, nem ninguém. Quando ele se portou daquele jeito, ele se portou por conta da glória de Deus. O que levou Davi a se posicionar naquilo lá em que o seu irmão o acusou, não tinha a ver com o exército, não tinha a ver com Saul, não tinha a ver com a postura, tinha a ver com o nome de Deus. Ele tinha aspiração pela glória de Deus, ele tinha zelo com o nome de Deus. E aquilo então inflama a alma de Davi. Ninguém vai fazer nada não. Ele não está olhando com desprezo para Saul, nem para os seus irmãos e nem para com o exército. Esse tipo de pecado é um pecado perigoso. Ele é sutil. Porque às vezes ele não é revelado. Agora, se bem que às vezes a gente percebe pelo olhar das pessoas que elas estão desprezando a gente. E isso não acontece só lá fora, não. Isso não acontece só no mundo privado, só nas empresas. Isso não acontece só na política. Isso acontece até na igreja. De às vezes nós olharmos com desdém, com desprezo para com o outro e pensando que nós somos mais importantes, mais valorizados. Davi está dizendo: Senhor, meu coração não é soberbo, nem altivo o meu olhar. É lamentável quando a gente vê pessoas que dentro do povo de Deus se julgam mais importantes do que as outras. Por conta do que elas têm, por conta do que elas leem, por conta das pessoas com quem elas convivem. Bobagem, bobagem. Você pode entrar numa grande enrascada contra Deus. E isso pode ser uma revelação de que você não é feliz em Deus, em Cristo. Não há contentamento na alma daqueles que se portam desse jeito. Nós precisamos aprender. Eu conversava com uma pessoa a quem eu admirava muito, na área do ensino, no seio da igreja, e perguntava a ela: por que você não participa da escola bíblica dominical? E a pessoa me disse: porque os livros que estão sendo usados nas classes da escola bíblica dominical, eu já os li todos. Eu falei: meu irmão, você está lhe faltando humildade. Não é só pelo livro, é porque você pensa que você sabe mais do que o professor que está lecionando, e você acha que não tem nada para aprender com ele. Isso é altivez. Tem gente que às vezes senta e fica olhando com o olhar de lado assim, aquele que está ensinando, aquele que está pregando, como que dizendo: eu sei mais, eu falaria desse jeito. Para com isso. Para com isso. Isso não é espírito de Cristo. Terceira coisa que nós vemos é a aspiração por coisas fascinantes. Davi está dizendo que ele não tem essa aspiração por coisas fascinantes. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Eu penso que a parábola do semeador, ela exemplifica o ponto em questão. Você se lembra que o Senhor Jesus fala sobre 4 tipos de solos: beira do caminho, no meio dos pedregulhos e entre os espinheiros e a boa terra. Me refiro ao terceiro solo. Quando o Senhor Jesus vai dizer por que a semente não floresce na vida de certas pessoas, em que ele está falando desse coração, que ele usa essa metáfora para falar que é esse solo, que é esse lugar onde as sementes caíram entre espinheiros. Ele diz assim: mas os cuidados do mundo, a fascinação da riqueza, as demais ambições concorrendo, sufocam a palavra, ficando ela infrutífera. Você sabe por que tem pessoas que não têm contentamento? Que conquanto intelectualmente elas assimilaram verdades cristãs, doutrinas cristãs, e fazem boas amarrações com as verdades teológicas, e entretanto não tem contentamento, é porque o coração dela é como um coração dentro dessa qualificação que o Senhor Jesus falou: é um solo cheio de espinheiro, que é enredado por fascinação, por riquezas, por ambições, impedindo, portanto, a palavra de Deus de florescer e de frutificar. O coração de Davi não é esse tipo de coração. Ele não busca essas ostentações.
tão aplaudidas, tão aclamadas na nossa geração, em que mexe com os nossos olhos e com o nosso coração. Davi não tem essas aspirações, irmãos. Ele já foi ungido e ele continua cuidando de ovelhas. Ele já foi ungido, mas continua cumprindo com as obrigações dadas pelo seu pai. Talvez ele pudesse dizer, papai, agora não dá mais. Se eu lembro o que Samuel fez, eu fui ungido. Agora eu já não estou mais nessa categoria, não. Esse negócio de ir para cuidar de ovelhas agora é para outro. Eu já não me encontro mais nesse patamar inferior. Não, Davi continua. Você sabe por que há tanto ruído no seu coração? Você sabe por que há tanta inquietação no seu coração, no meu coração tantas vezes? Porque nós não nos contentamos com o que Deus tem nos dado. A verdade é essa. Essa ansiedade que te domina, que acaba regendo a sua vida, a sua conduta, os seus passos, o seu estilo de vida, é falta de contentamento. Você ainda não aprendeu. Você está seduzido com as coisas que são colocadas diante de você e que as pessoas e os meios fazem com que você pensa que você precisa dessas coisas, que sem essas coisas você não será feliz, que sem essas coisas não haverá satisfação no seu coração. Não é verdade. Essas vozes são vozes do diabo para te enganar, para te deixar um crente raquítico, infeliz. Há dois tipos de barulhos no mundo em que nós estamos sujeitos. Um barulho externo, que é os ruídos dos carros, que é o nosso televisor ligado, que à medida que você vai envelhecendo, você vai ficando impaciente com isso. Eu estou nessa fase, sabe? Embora não seja velho. Eu já começo a ficar impaciente com barulho, entendeu? Com certos barulhos. Mas eu sei que num determinado momento do dia, esses barulhos param. Eu vou dormir, vou repousar. E eu já não fico mais tão exposto a esses barulhos. Eles passam. Mas tem um barulho que é um barulho interno. Que é um barulho da sua alma. Que você dorme com ele. Que você acorda com ele. E sabe por que esse barulho existe dentro do seu coração? E você não consegue aquietar. E você não consegue sossegar. Por conta das suas aspirações. Por conta das coisas que você tem idealizado, e você tem buscado, e você tem empreendido o melhor de você, das suas energias, dos seus talentos, e das coisas que Deus contemplou, tentando buscar essas coisas. E aí esse barulho está com você o tempo todo. Você não dorme bem, você tem insônia, você anda inquieto, você anda irritado, você anda ansioso, porque você não aprendeu a contentar-se com o que Deus já te deu. E o que Ele nos deu em Cristo, e é totalmente suficiente. Sabe qual é o nome disso, irmãos e minhas irmãs? São desejos desordenados que levam à inquietação. São os desejos desordenados que levam-nos às inquietações. Quando você aprender o caminho do contentamento em Cristo, você vai viver sossegadamente feliz, descansado. Então, o contentamento do peregrino passa por esse aspecto da humildade. Humildade. Humildade é um negócio de espírito, não é um negócio de aparência, é um negócio de coração. É um negócio que faz nos entender a estatura que somos em Cristo, que sem Ele nada somos. Somos os mais infelizes pecadores sem Cristo. Em Cristo nós somos levados a perceber a nossa dependência dEle e a grandeza dEle. Isso nos faz humildes. E então, nós somos vacinados contra o vírus da soberba, da arrogância, da altivez e dessa busca insaciável por coisas efêmeras. Em segundo lugar, o segundo aspecto é a satisfação. Vejam vocês que o versículo 2, ele diz assim, ó, bom, eu não sou soberbo, meu olhar não é altivo, não ando à procura de coisas grandes demais, nem de coisas maravilhosas demais. E aí ele diz, pelo contrário, nada disso, pelo contrário, eu fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe, como essa criança
é a minha alma para comigo. Veja que figura magnífica que Davi usa aqui para reforçar essa ideia do contentamento. Primeiro a humildade, agora essa ideia da satisfação, em que ele toma essa figura, a figura de uma criança. Uma criança que foi amamentada, eu prefiro essa tradução ao invés de desmamada, amamentada. E eu vejo que é melhor colocar essa ideia de amamentada, porque a criança está nos braços da mãe. É uma criança que está no processo contínuo de receber o leite materno. Então não é uma criança que foi tirada do peito, ou que foi lhe tirado do peito, no sentido de que ela agora não vai mais usufruir desse benefício necessário da sua mãe. Mas é uma criança que foi amamentada. E Davi usa, portanto, essa figura de linguagem, essa símile, para mostrar, para comparar, para fazer essa analogia de como que ele se encontra satisfeito. De como que a sua alma está contente. De como que o seu coração está sossegado, quieto. Pensa nessa ideia e imagine, ou até mesmo daquilo que você já percebeu, já viu, de uma criança que está desejosa para ser amamentada e ela começa a espernear, e ela começa a chorar, e ela começa a berrar, e nada consegue aquietar aquela criança, a não ser que num determinado momento a mãe lhe conceda o leite materno, aquilo que ela tanto necessita, e depois então que ela é amamentada, ela então se aquieta nos braços da sua mãe, e dorme, e consegue ficar quietinha, porque está satisfeita, porque recebeu o essencial. Criança de colo, criança de peito, não está preparada para comer mocotó. Ela está satisfeita com o essencial. E o essencial basta. E o essencial traz calmaria, queridos. Percebe como que o salmista está construindo? Não ando à procura de coisas grandes, nem de coisas maravilhosas demais. Daí ele passa para a linguagem e vai mostrar que o essencial leva a criança a deitar e aquietar-se nos braços da mãe. Reforçando a ideia que às vezes nós estamos no sofrimento de alma porque nós estamos buscando coisas que não são necessárias. Que é por pura vaidade, que é para ostentação, que é para mostrar para o outro que temos, que conseguimos, que chegamos lá, enquanto que o essencial basta para ser feliz e para ser contente. Davi chega a dizer o seguinte, olha, eu fiz calar. É como que numa disciplina empreendida a si mesmo, eu fiz calar minha alma. Se um coração é um coração humilde, se um coração é um coração que está satisfeito com tudo quanto Deus já propiciou, não nos resta outra coisa senão fazer essa alma que pode ser levada para a inquietação e para revelar essa impaciência e fazer ela aquietar. Eu fiz calar a minha alma. Ele consegue, portanto, mostrar como a sua alma está contente, como existe contentamento na sua alma. O contentamento, irmãos, faz o servo ficar perante o seu Deus quieto, mas também faz com que o servo de Deus fique bem consigo mesmo. É bem com Deus, na presença de Deus, e é bem consigo mesmo. Ele diz aí, como essa criança é a minha alma para comigo. Eu estou bem na presença de Deus e estou bem comigo mesmo. Eu tenho paz. Eu tenho paz. O contentamento tem como função fazer com que a alma fique sossegada em Deus, ela fique calma em Deus, ela fique tranquila em Deus, ela fique serena em Deus. Este homem está falando disso.
de como que era o seu contentamento. Essa figura, portanto, da criança satisfeita, a criança que foi amamentada, é riquíssima. É uma figura, é uma imagem perfeita para nos levar a entendermos algumas coisas. Por exemplo, o aspecto da saciedade. O aspecto da confiança. Ela encontra-se nos braços da sua mãe. O aspecto da segurança. O aspecto da satisfação. E eu volto a dizer, a figura de linguagem que nós temos aqui apresenta alguém que recebeu o essencial. Só o leite materno. E já foi o suficiente para fazer com que ela se aquietasse nos braços de sua mãe. Alguém que ficou satisfeito com o necessário. E o necessário. Muito, muito, irmãos e irmãs, das nossas aflições, tem a ver porque nós não nos contentamos com o necessário. Nós temos o espírito da sanguessuga, lá de Provérbios. A sanguessuga tem 2 filhas, Dadá, Dadá. E como na música da versão do Fruto Sagrado, assim é a natureza humana falando dessa música. Quanto mais tem, mais quer. Sempre satisfeita, faminta, insaciável, quer porque quer, porque quer. O essencial já não nos basta mais, porque nós temos voz do lado de cá, vozes na nossa frente, vozes atrás, e nós começamos a pensar que nós precisamos de tudo aquilo que as vozes sugerem. Não é verdade. Não é verdade. O seu sofrimento é provocado pela sua falta de satisfação, de contentamento. Então nós vimos aqui 2 aspectos que mostram o contentamento do salmista, a humildade e a satisfação, e por fim, o aspecto da esperança, quando ele então agora se volta para os seus irmãos e diz: espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. O que nós vemos aqui, o que nós contemplamos nessa passagem é que Davi aprendeu o caminho do contentamento, e agora que ele aprendeu, ele toma a iniciativa em ensinar também os seus irmãos. Que lição preciosa! E é assim na vida cristã, quando a gente aprende alguma coisa que Deus tratou nosso coração, que Deus nos fez compreender como viver, como agir, como se portar diante dele e em sociedade e entre o povo de Deus, nós tomamos a decisão de instruir a outros, de encorajar a outros. Nós não queremos aquilo só para nós não devemos ser egoístas, nós queremos que os outros também aprendam esse caminho, porque esse caminho da esperança em Deus é caminho de contentamento. De entender que a fonte que acaba saciando a nossa alma é o próprio Deus. Que Ele é a fonte do nosso deleite. Davi aprende isso e quer que os seus irmãos também aprendam esse caminho. E aqui, 3 coisas nós vemos nesse texto. A primeira, a quem deve esperar? Quem deve esperar? Israel. E veja que Israel aqui é um conceito, não para falar de uma pessoa, mas para falar da comunidade, do povo de Deus. Diríamos, na linguagem do Novo Testamento, que é uma linguagem endereçada à igreja de Deus. Espera a igreja. Igreja, você deve esperar. Agora, a quem esperar? A quem a igreja deve esperar? Deve esperar o Senhor. Deve esperar no Senhor. É no Senhor. Pois é dele que vem a nossa salvação. Pois é dele que vem aquilo do que nós necessitamos. É do Senhor, queridos irmãos. E quando Israel deve esperar? Desde agora e para sempre. Desde o momento em que está se enfrentando os embates da vida, mas olhando para além dos embates da vida, do momento histórico, agora e para sempre, não no momento único. E aqui, irmãos, eu aprendo algo magnífico, importante, para a minha vida e para a nossa vida. Nós chegamos a um momento da nossa existência, historicamente falando, neste ano, de modo mais pontual, que nós precisamos aprender.
e a sermos diligentes em encorajar os outros em dias maus, para que os outros aprendam a esperar no Senhor. No Senhor. Às vezes o nosso discurso destoa do ensino da Escritura. Nós estamos falando como que os outros falam, incentivando as pessoas a esperarem em outros meios, ou a esperarem nos meios propriamente dito. Enquanto que Davi faz o inverso, ele não aponta para os meios, ele aponta para aquele que é Senhor dos meios. Em tempo de crise, em tempo de sofrimento, em tempos de aflições, nós precisamos nos dirigir uns aos outros mutuamente e dizer: espera no Senhor, espera no Senhor, agora e para sempre, não só circunstancial, mas em todo momento da sua vida. Não deixe de esperar no Senhor, não deixe de tirar os seus olhos, não tire os seus olhos do Senhor. Espere no Senhor. Alguém que experimentou o contentamento está devidamente habilitado para encorajar outros, para que experimentem também o contentamento que vem daquele que é a nossa esperança verdadeira. Nós precisamos aprender, e nós precisamos também ensinar uns aos outros diante de tantas batalhas que surgem. A nossa esperança espera o que não vê, mas aguarda o que foi prometido por aquele que vê. Eu não vejo com precisão o que eu estou esperando, mas a minha esperança está naquele que vê todas as circunstâncias, todos os meios, todas as situações, e é nele que eu espero, porque é ele quem vai cumprir a promessa que foi feita. Davi, portanto, finaliza a sua oração se dirigindo ao povo e dizendo ao povo: espere Israel, espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Vejam que um autor, comentando sobre esse texto, sobre esperança, o que ele diz. Ele diz assim: em suma, o que Davi quer dizer aqui: esperança é aguardar confiantemente e com expectativa aquilo que Deus prometeu. Deus prometeu cuidar do seu povo. Deus prometeu suprir as necessidades do seu povo. E, portanto, se Ele o fez, se Ele o prometeu, e Ele assim o fará, nós precisamos, portanto, descansar no Senhor. Pois das suas dadivosas mãos vem o suprimento do qual nós necessitamos. Espera, ó Israel, no Senhor, desde agora e para todo sempre. Que tipo de crente é você? Existe o que nós chamamos de o crente nominal e o crente verdadeiro. O crente nominal, ele é aquele crente que ele alimenta o seu intelecto dessas verdades, mas o seu coração não é alimentado com essas verdades. Diríamos o seguinte: ele recebe informação, mas ele não tem experiência em Deus, de estar contente em Deus. Se você pergunta a ele sobre essas verdades e outras mais, ele sabe falar sobre elas. Mas ele não aprendeu a aplicar essas verdades à sua própria vida e a viver essas verdades em que vai lhe trazer e efetuar deleite no seu coração. Que tipo de crente é você? Você é crente nominal? Ou você é um crente verdadeiro? É um crente que não apenas sabe essas verdades enquanto informação, mas elas tocaram o seu coração. E por que isso? Porque às vezes a gente conversa com as pessoas e elas falam assim: pastor, eu sei de tudo isso intelectualmente falando, mas não experimento nada disso do que eu sei que está nas Escrituras ou que são ensinadas na igreja. O problema não é com a verdade, o problema é com esse coração. É essa relação com a verdade de Deus que não deságua em frutos experimentados, em que existe a conexão da cabeça com o coração. De uma coisa que a Bíblia jamais dissociou.
O seu coração é soberbo? Você já baniu do seu coração a soberba? Você teria condição de fazer essa oração, como o salmista fez, desvencilhando-se do conceito de perfeição? Não é isso que está aqui. Mas de alguém que aprendeu a confiar em Deus. Porque eu disse a vocês que soberba é um tipo de confiança. Escutem o que Santo Agostinho disse sobre a soberba. Ele diz assim: o que primeiro venceu o homem é a última coisa que ele vence. Santo Agostinho, pensando na atitude dos nossos primeiros pais, que viraram as costas para Deus e deixaram de confiar na palavra de Deus e em Deus e pecaram contra Deus, Santo Agostinho diz: o que primeiro venceu o homem, a soberba, a confiança que foi posta em si mesmo, é a última coisa que ele vence. E o seu olhar? O seu olhar é altivo? Como é que você olha para os outros, seu semelhante? Como é que você olha para as pessoas que adentram o elevador lá do prédio onde você mora? Como é que você olha para o seu vizinho? Como é que você olha para os seus irmãos? Como que você olha para as pessoas? Você olha com altivez, de cima para baixo, pensando que você é melhor do que ela? Como que você lida com isso? Como que você tem lidado com isso? E a sua busca? E a sua busca pelo sucesso? Tem sido a principal razão da inquietação da sua vida? Como que você lida com isso? Os seus pés são diligentes em buscar essas coisas grandes, essas coisas que impressionam as pessoas. Você tem vivido em função disso? Talvez a falta de contentamento no seu coração é em razão disso. Porque você não aprendeu a conviver com o essencial, com o necessário. E sabe, irmãos, a pandemia chegou aí para dizer que a gente pode viver com muito menos. E muitos de nós somos privilegiados nesse tempo, porque tem gente aí vivendo com menos do que você possa imaginar. E são felizes. É como um livro que eu estava lendo de um homem muito rico que chegou na sua indústria e o seu funcionário estava fazendo a faxina e cantarolando. E ele adentrou para o escritório e confidenciou a alguém e disse assim: eu tenho tudo isso e não sou feliz. Este homem ganha um salário mínimo e canta com felicidade. Como é que pode um negócio desse? É a ostentação, é o desejo, é a gana por mais e mais. E sabe o que é pior? A gente não se dá conta de que esse desejo é um desejo para substituir Deus e colocar no lugar de Deus os nossos falsos deuses, que prometem a nós segurança, que prometem a nós consolo, que prometem a nós felicidade, e a nossa alma continua vazia, oca, porque só Deus pode dar contentamento, e nós precisamos aprender isso. Uma pessoa procurou o pastor, e começou a partilhar com o pastor sobre o seu tempo antes de Cristo, e um novo convertido. E ele então finalizou a conversa com o pastor dizendo: pastor, agora eu entendi que Cristo é suficiente para mim, que Cristo me basta. Ele havia encontrado o verdadeiro contentamento em Cristo. E uma pessoa que não encontrou contentamento em Cristo, ou que não foi encontrada Cristo, ou não foi encontrada por Cristo, porque se não tem contentamento, talvez não tenha sido encontrado por Cristo, é uma pessoa que busca contentamento no sexo. É por isso que a nossa geração é uma geração voltada e afeita ao hedonismo. E um dos traços do hedonismo é a sexualidade desenfreada. As pessoas pensam que elas serão contentes se elas tiverem sexo sem limites. As pessoas pensam que elas encontrarão contentamento na bebida, nas drogas lícitas e ilícitas. Não vão encontrar este contentamento. As pessoas buscam contentamento no dinheiro, e quanto mais elas ganham, elas percebem que são infelizes, porque o dinheiro não vai trazer contentamento. As pessoas buscam contentamento no conhecimento, e elas estudam, e elas fazem uma graduação, fazem o mestrado, fazem o doutorado, pós-doutorado, e elas percebem que isso não traz contentamento.
porque não existe contentamento fora de Cristo. A nossa alma anseia por Cristo, a nossa alma deseja o Senhor Jesus Cristo, Ele é o amado do nosso coração. Tem gente que busca o contentamento no entretenimento, não o encontrarão. E talvez você esteja no meio dessas muitas pessoas que assim têm se portado. E eu caminho para finalizar dizendo que o contentamento é algo aprendido. É algo aprendido. É algo experimentado pelo relacionamento com o Senhor Jesus Cristo, mas também é algo aprendido. Escutem o que o apóstolo Paulo diz sobre contentamento. Na sua carta aos Filipenses, capítulo 4, versículo 10 e versículo 13, quando ele diz assim: alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes a meu favor o vosso cuidado, o qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Vejam, agora escutem o que ele diz. Digo isso, não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei estar humilhado, como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Contentamento pode ser aprendido pelo caminho correto, pelo relacionamento com Deus. E quando você aprende o caminho do contentamento em Cristo, esses paradoxos, riqueza, pobreza, não faz diferença para você. Fartura, escassez, não faz diferença. Sofrimento e outras coisas, ou bonança, não faz diferença. Exaltação, humilhação, não faz diferença. Eu não estou dizendo que é confortável, mas você é contente, porque você aprendeu a ser contente. Em Cristo. E Paulo arremata com chave de ouro, dizendo: tudo posso naquele que me fortalece. Eu posso na fartura, posso na escassez, posso quando sou exaltado, posso também quando sou humilhado. Eu posso em toda e qualquer situação. Eu posso nele, porque ele é quem me prepara e me habilita a ser contente, a ter contentamento. Talvez você estando aqui nessa noite, com a alma aflita, com os ruídos da alma que dormem com você, que acordam com você, com um barulho que não é barulho externo, é barulho interno, em razão das suas aspirações, das suas buscas, nessa noite precisa urgentemente refazer o caminho e aprender que existe o caminho do contentamento. E ele se dá e se plenifica em Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador. Você pode aprender. Você pode desfrutar de contentamento. Porque Deus o oferece em Cristo Jesus, o Senhor. Eu convido você a ficar em pé, para buscarmos a face de Deus em oração nesse momento. Eu quero convidar o presbítero Everson para nos conduzir a Deus uma oração, e logo depois eu vou impetrar a bênção e eu tenho alguns comunicados a fazer à igreja. Querido Deus, Pai amado, Deus que é grande, Deus que é bom, Deus que é santo, que é provedor, Deus que todas as coisas sabe, Deus que olha por nós. Obrigado, Pai, por termos a Ti. Obrigado, Deus, por termos a Tua palavra. Obrigado, Deus, por nos alcançar dia a dia. Obrigado, Deus, por não desistir de nós. Obrigado, Deus, por encher a Tua igreja, Pai. Obrigado, Deus, pela comunhão que é viva, pela comunhão dos santos. Obrigado, Deus, porque o Senhor é bom, tem feito muito mais do que a gente merece. Deus, essa palavra vem nos encher, vem alegrar o nosso coração. Permita, Deus, que a gente possa ter esse mesmo cântico que o salmista Davi, que a gente se esvazie, Deus, de todo orgulho, de toda altivez, que nós possamos ser verdadeiramente humildes, olhando para aquele que é a primícia da humildade, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Aquele que tem o universo nas suas mãos e abdicou disso para morrer numa cruz por nós. Oh Deus,
O Deus do universo nasceu na manjedoura. E nós, Senhor, que somos fracos, falhos, tantas vezes queremos gritar que temos algo, que somos bom demais, que temos dons e habilidades que, na verdade, o Senhor que nos deu. Perdão, Pai, quando nós falhamos, quando nós queremos ser algo que não somos, quando nós queremos achar que somos melhores do que alguém. Perdão, Deus. Mas nós nos alegramos, porque o Senhor também, pela Tua palavra, tem nos mostrado qual é o nosso lugar, quem nós somos, a quem nós servimos e qual a nossa postura de joelho que devemos estar, Pai. E não, muitas vezes, em pé de nariz empinado. Deus, derrama a Tua graça sobre a Tua igreja, nos faz humildes no Senhor Jesus Cristo, nos faz fracos, falhos, para que a gente reconheça, por meio da nossa fraqueza, a grandeza e a fortaleza que é o nosso Senhor Jesus Cristo, Pai. Eu te louvo pela Tua doce e maravilhosa palavra, no santo nome de Jesus. Amém.